Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Calano e começamos agora mais um Café com Apostas e hoje iremos analisar os jogos de ida dessas semifinais da Champions League e pode ser sincero, eu sei que tu esperava o Manchester City aqui, talvez o Atlético de Madrid, o Barcelona talvez, mas é a realidade que a gente tem Dortmund e PSG se enfrentando em uma das semifinais, dois times que no início da competição muita gente achava que talvez não podia nem passar da fase de grupos, visto que eles ainda tinham Newcastle e Milan naquele tal grupo da morte. E na outra semifinal a gente tem o Bayern de Munique, aquele Bayern em crise do Tuchel, que depois de 11 anos não conseguiu vencer a Bundesliga, enfrentou o Arsenal, o time inglês que o mercado adora. A gente inclusive botou um Lei Arsenal na lista no jogo de ida, onde o Bayern conseguiu sair com empate, depois na volta venceu. Do outro lado, aí sim, um time que a maioria do pessoal, inclusive eu, acreditava ser um dos favoritos para ganhar essa Liga dos Campeões, o tradicional Real Madrid, cresce muito nessa competição. Eliminar o City, ainda mais no Etihad, precisando vencer ou empatar lá, não é para qualquer um. Talvez o Real Madrid seja o único time no mundo que consiga isso e conseguiu. Então, antes de analisar essas partidas, vamos dar uma olhada rápida aqui como é que foi a trajetória desses times nesse mata-mata. Começando pelo Bayern de Munique, que primeiro enfrentou a Lazio, jogou mal fora de casa, perdeu por 1-0, um lance que o Upamecano foi expulso. Um pênalti para Lazio, mas na volta conseguiu vencer por 3-0. Depois contra o Arsenal, como eu acabei de comentar com vocês, segurou o placar lá no Emirates e em casa conseguiu vencer por 1-0. E agora pega o Real Madrid, Real esse que teve um jogo duro com o Leipzig, venceu apenas de 1-0 fora, depois segurou o empate por 1-1 em casa e conseguiu esse feito histórico, grandioso, de eliminar o Manchester City, ocasionando essa semifinal absurda entre Real e Bayern. O mercado aqui do Match Odds, no bolso de apostas, nos oferecendo uma odd de 2,36 para o Bayern, 13,20 para o Real Madrid, um certo favoritismo para o Bayern, mas nada muito exagerado. O mercado acredita que é um jogo parelho, assim como eu e tu provavelmente concordamos que aqui a gente não tem um grande favorito. Porém, é fato de que o Real Madrid decidindo em casa, nos 180 minutos, teoricamente tem um certo favoritismo, também muito pelo fato de que a gente sabe que apesar de uma derrota aqui nesse jogo, o Real Madrid tem um histórico de grandes reviravoltas absurdas jogando lá no Bernabéu. Falando desse jogo de hoje, a gente tende a ter uma partida difícil de se operar no live. São duas equipes muito boas em que estar contra elas é muito complicado. Por exemplo, a gente vê um Bayern de Munique ali com a bola, tentando colocar o Real Madrid para trás, entra a favor do Bayern de Munique, começa a tomar contra-ataque do Real. É algo complicado de se estar contra, porque a gente viu contra o City, o Real precisou de 2, 3 contra-ataques para conseguir abrir o placar, ou seja, é uma equipe que estar contra é muito complicado, ainda mais no mod de 13 e 20, eu não sei se esse risco-retorno me parece tão interessante. Entrar em lei ao Bayern de Munique, por outro lado, a favor do Real, deve ser difícil também pelo mercado, a gente deve ter um mercado segurando a odd do Bayern, afinal já é uma odd alta, então ela não vai sair de 2,30 para 5 no primeiro tempo, por exemplo, mesmo com o Real Madrid bem. Tende a ter uma correção, mas depois é uma segurada. Me parece um jogo mais interessante para trabalhar uma pequena correção de preço em algum momento curto do jogo, por exemplo, um Bayern atípico, sem conseguir dominar a posse da bola, onde aí a gente teria uma correção no mercado, um ajuste, eu só diria mais ou menos ali para volta de 3, mais ou menos, 2,80 pelo menos, 2,80, algo assim, com o jogo equilibrado. Aí quando o jogo voltar a se igualar, quando o Real recuar o meio de campo, cair fora do mercado ali, é um jogo que tu não pode teimar com a posição. Ah, entrei em Bayern, queria 15%, tô com 10%, vou ficar. Não, se tá ruim o jogo, fecha, porque essas partidas parelhas tem muito disso. Às vezes um time tá melhor, tu pisca o olho e o jogo mudou. É uma partida que alterna muito. O jogo que mais alterna a leitura de jogo é esse tipo de jogo muito parelho com das equipes de extrema qualidade. O mercado de over pode ser interessante. A gente tem esse over na odd de 1,70, um over alto, vai bater 2 no início da partida, mas eu não acho muito interessante de se expor aqui no 0-0, porque caso a gente tenha um empate se arrastando para o fim do jogo, a gente pode ter o Real querendo levar para decidir em casa, o que não tornaria esse over tão interessante. Então, um jogo complicado, deve ser difícil de se operar. Caso você for operar essa partida, muito cuidado com aquilo que eu sempre comento aqui nos vídeos, que é a posse de bola enganosa, ou seja, um Bayern de Munique com a bola, apenas trocando passe ali pelo meio campo, zaga, laterais, não criando posses ofensivas e pior que isso, deixando o Real Madrid contra-atacar. Isso pode ser uma grande armadilha. Afinal, não é porque o time tem a bola que ele tá melhor. A gente pode ter um Real Madrid todo atrás se defendendo e sendo melhor naquilo que ele se propôs a fazer, que é defender e sair em contra-ataques. Então, se você for operar esse jogo, 100% de atenção, muito cuidado e fique de olho, porque a leitura aqui nessas partidas parelhas se alterna muito. E do outro lado da chave, a gente tem o jogo inesperado, podemos dizer assim, entre Dortmund e Paris Saint-Germain.
com o mercado do Bolsa nos dando uma certa zebra para o Dortmund em casa, mas odds muito parecidas, 2,84 para o Dortmund, 2,56 para o PSG. O Dortmund, que nas oitavas de final eliminou o PSV, tudo bem, o PSV é um escalão abaixo, mas é uma equipe que está sobrando na Holanda, é uma equipe muito agressiva, é difícil jogar contra o PSV. O Dortmund conseguiu segurar o empate no jogo de ida lá na Holanda e conseguiu vencer na volta por 2-0 contra o Atlético de Madrid forte, equipe do Simeone chata de se enfrentar, não é à toa que venceu a Inter de Milão, um dos melhores times da temporada junto do Leverkusen. Perdeu no jogo de ida por 2-1 fora de casa e meteu um 4-2 na volta. Excelente vitória do Dortmund. E o PSG, que venceu a Sociedad, uma Sociedad que começou muito bem a Liga dos Campeões, mas depois deu uma recaída. Venceu por 2-0 fora de casa e 2-1 em casa na volta. Depois recebeu o Barcelona em casa, onde perdeu por 3-2. E no jogo de volta, o Barcelona teve um jogador expulso que estragou o jogo e venceu por 4-1. E agora a gente tem essa semifinal de 2 desacreditados, a gente pode ter uma grande zebra sendo campeão aqui das Ligas dos Campeões, porque apesar do Bayern de Munique, por exemplo, ser uma equipe que não estava cogitada para ganhar o título, é o Bayern, é uma equipe tradicional, que a gente sabe que é muito forte na Liga dos Campeões, mas do outro lado a gente tem o PSG e o Dortmund. A gente pode ter a última Champions League do Marco Reus e a última Champions League do Mbappé no PSG, ou seja, a gente pode ter um título muito legal de se ver. Mas falando do jogo, cara, jogo complicado, complicadíssimo. Talvez mais complicado que o jogo ali de cima, porque aqui a gente tem duas equipes que são muito agressivas e atacam de forma desorganizada, tanto o Dortmund quanto o PSG. São equipes que gostam de atacar, mas são equipes que jogam muitas vezes em contra-ataque. Quem acompanha os jogos do PSG, o campeonato francês como eu, praticamente toda a rodada vê que na maioria dos jogos os gols do PSG não são quando o PSG está propondo o jogo, são gols que o PSG tá lá tomando ataque, tomando calor, a zebra da bola na trave, o Donnarumma salva e aí o PSG em um contra-ataque faz o gol. É assim. O PSG, quando tem a bola e propõe, é difícil de fazer gol. Claro, faz, porque é um time que tem uma qualidade técnica absurda, mas é uma equipe que gosta mais de jogar sem a bola. E o Dortmund não é muito diferente. Em alguns jogos a gente vê o Dortmund propondo, dando aquele tal padrão que a gente gosta, mas é uma equipe que é muito veloz nos contra-ataques, faz muito dos seus gols assim, e eu só consigo ver um jogo para over nessa partida. Vamos dar uma olhada juntos quanto é que tá a saúde do over no bolsa de apostas. Aqui a gente tem vários mercados. Para qualificar, a gente tem um PSG extremo favorito, 1,50 inclusive. Se over 2,5 na casa de 1,58 é interessante, mas seria mais interessante se fosse jogo de volta. Sendo jogo de ida, eu quero uma odd melhor, e para ter uma odd melhor a gente vai ter que esperar o live. Essa odd aqui de 2. A gente vai ter ela no primeiro tempo ainda, pode ser interessante. Diferente do jogo do Real, eu acredito que esse over seja interessante mesmo no 0-0, porque o Dortmund, sabendo que vai decidir na casa do PSG, não vai querer levar o empate para lá, vai atacar a todo momento aqui nessa partida e com isso vai deixar espaço para o PSG nos contra-ataques. Sendo assim, eu acredito que a gente vai ter um jogo aberto aqui nos 90 minutos. Eu só não vou colocar esse over na nossa lista por conta da odd. Inclusive, eu vou escrever aqui para deixar claro: Dortmund versus PSG live. Para você que for trabalhar esse jogo no live, se tiver uma odd melhor desse over e esse jogo realmente aberto, isso é muito interessante. Não vou planilhar nada, é apenas um cenário aqui que eu acho interessante esse over nesse jogo. E o match odds muito difícil, é um jogo que, cara, tu vai entrar lei PSG, vai tomar contra-ataque, vai entrar lei Dortmund, vai tomar contra-ataque. Muito cuidado se for trabalhar esse match odds nessa partida. Se tiver um padrão de superioridade muito absurdo, que não tem como ficar de fora, beleza, entra, mas qualquer aviso para fechar, não fica receoso de fechar a posição mesmo no red. Aceita o red, aceita que o jogo mudou. E lembre-se sempre, as 100 pratas ganha na Champions League, na Copa do Brasil, na Série C do Campeonato Brasileiro são as mesmas. Então muito cuidado, gestão de banca, paciência, que é só mais um jogo. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você viu até que gostou, deixa o seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários e me diga aí abaixo quem você acha que leva essa Champions League. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.